Olá pessoal, eu sou Luciano Feijão, sou professor, ilustrador, artista visual e em 2018 eu recebi um convite do Museu Vale para participar da exposição 2020, que falava dos 20 anos do museu e contou com 20 artistas capixabas. E agora eu recebi um novo convite para poder dar essas aulas de desenho para vocês. Essa é a segunda aula de 5 e nós vamos trabalhar com escova de dente. Obrigado. Pois é, a gente vai desenhar com um material que eu considero um material alternativo. Não é um material tradicional de desenho, como lápis, pincel, bico de pena. É um material que eu considero alternativo e que o resultado, né, no uso da escova de dente só é possível com a escova de dente. Eu não consigo simular o mesmo resultado da escova de dente com um pincel, por exemplo. Então, usar a escova de dente para desenhar significa que você está usando um material exclusivo, que tem um resultado próprio. A gente não consegue ter o mesmo resultado com outras ferramentas. Então, a escova ela tem essa vantagem, certo? Tem uma coisa muito importante a ser dita sobre o uso de materiais alternativos, né? E aí inclui a escova de dente. É que quando a gente trabalha com um material alternativo, né, como a escova, a gente acredita muito que precisa dominar a ferramenta. A gente não pode ser refém da ferramenta, a gente não pode fazer com que a ferramenta domine a gente, né? Domine a gente através do medo, por exemplo. Não, a gente precisa ter essa noção de que é preciso dominar a ferramenta. E dominar a ferramenta significa que a escova de dente, por exemplo, ela vai ocasionar, em certos momentos, muitas manchas, muitos borrões, né, muitos desvios. E isso é importante para o desenho. A gente não pode fugir desses acasos que acontecem ao longo do processo. A gente precisa incorporar esses acasos no processo. Então, se em algum momento você está desenhando com a escova de dente e aparece uma mancha que você não planejou, significa que você precisa assumir aquela mancha. Ou seja, você tem que pegar aquele resultado gráfico que a mancha está te indicando e fazer com que o desenho ganhe força com aquela mancha. Você não vai jogar fora o desenho, nem apagar aquela mancha. Você vai incorporar a mancha no desenho, porque mancha é desenho. A mancha não é um erro. A mancha é um desenho, digamos assim, um elemento gráfico que vai fazer parte de todo aquele conjunto que é, afinal de contas, o seu desenho. Certo? Bom, para desenhar com escova de dente, a gente precisa de nanquim preto, a gente precisa de um potinho, parece que eu estou dando receita de comida, né? Precisa de uma fita crepe, precisa, obviamente, de uma escova de dente, e aí você pode trabalhar com a escova de dente inteira. Você pode trabalhar com a escova de dente dobrada, assim, certo? Então você dobra, ou você pode quebrar, você quebra a cabeça da escova e desenha só com a cabeça. Só com a cabeça. Tem uma coisa muito importante a ser dita, que a cerda da escova de dente, ela tem que ser toda reta. Não pode ser aquelas escovas que tem uma cerda mais alta que a outra, certo? Então ela tem que ser toda reta. Se a escova não for reta, você não vai conseguir fazer o seu desenho. Se você comprar uma escova de dente que tem as cerdas diferentes, que tem tamanhos diferentes, você pega uma tesoura e corta, né? Pega a tesoura, corta, e aí elas vão ficar todas retinhas, certo? Você vai precisar também de um papel
um papel de uma gramatura boa, eu aconselho esse papel aqui, Canson, né, com a gramatura 180, não faça com a gramatura menor, né, então 180 é o mínimo que vocês vão conseguir trabalhar. Gramatura, para quem não sabe, é a grossura do papel. Tá? Então, essa gramatura de 180 é um papel um pouquinho mais encorpado, um pouquinho mais grosso, que você consegue trabalhar bem. E daí para cima, tá? 180, 220, 300, tá? Não tem problema. O que não vai ficar legal é se você comprar um papel com a gramatura mais baixa que 180. Aí você vai começar a ter problema porque a tinta vai vazar para o outro lado, certo? Bom, pessoal, eu separei aqui 3 trabalhos para mostrar para vocês. Todos eles foram feitos exclusivamente com escova de dente. Eu acho importante apresentar os meus desenhos para vocês, feitos com esses materiais alternativos, para vocês poderem ter um pouco mais de confiança no professor de vocês. Então, é um tipo de ferramenta e é uma técnica que eu conheço profundamente. E apresentando esses desenhos, vocês vão ver que é totalmente possível produzir com esses materiais. Então, vamos lá. Ó, aqui é um desenho feito todo com escova de dente. Eu vou apresentar os detalhes para vocês. Ó, esse branco que vocês podem ver, isso aqui é guache, né? Aqui eu usei um pincel mesmo, normal. Só que toda a construção do desenho, toda a forma foi feita com escova de dente. Né? Todas essas manchas de preto, esses granulados, essas linhas, todas foram feitas com escova de dente. O interessante dessa técnica é que você, como eu falei anteriormente, incorpora as manchas no desenho. Então você não descarta, você não joga fora. Você se apropria da mancha, dos acasos, dos desvios que vão acontecendo ao longo do processo. Então você incorpora essas manchas ao desenho. Então, ó, dá para ver essas manchas aqui, aqui. Tudo isso são acidentes, mas que são acidentes que você consegue ter um resultado positivo. Ó, tá vendo? Certo? Um outro desenho, também feito com escova de dente, é esse daqui. Assim como no desenho anterior, esse desenho também eu usei guache branco para poder fazer o brilho, mas eu usei basicamente escova de dente para fazer esse cabelo, né, para fazer todas essas manchas, a boca, os olhos, tudo isso foi feito com escova de dente e foi feito com muita paciência e muito cuidado. Acho que não tem outra maneira de fazer um desenho com uma ferramenta tão interessante, mas ao mesmo tempo tão difícil do que sendo dessa maneira, né? Devagar, com muita atenção, com muita paciência. Um outro desenho que eu gostaria de mostrar para vocês é esse daqui. Esse desenho foi feito para uma exposição em 2018. Ele foi todo feito com escova de dente. Eu não usei absolutamente mais nada. Eu fiz uma base com lápis e o resto, a finalização foi toda feita com escova de dente. É interessante notar aqui também, aqui, na medida que a gente vai passando as cerdas da escova, aqui, ó, a gente delimita um volume, ó. Então, o gesto que a escova faz, né? Se eu pego a minha escova e faço um gesto, o resultado vai corresponder a esse gesto. E muitas vezes, esse gesto que a gente faz, faz com que tenha mais volume, como se fosse uma achura, né? Que você faz as linhas com as cerdas. Então, ó, esse movimento ajuda a definir melhor o volume. Ó. Olha aqui, na boca, no queixo, certo? Então, todo esse resultado gráfico, ele é muito evidenciado através do gesto que você faz com a escova, né? E esses volumes é justamente essa noção de que quando a gente passa
a cerda da escova, na medida em que a gente direciona esse gesto, ele enfatiza certo volume. Ok? Bom, então, como vocês não conhecem a ferramenta, como vocês não conhecem a escova de dente, como desenhar com a escova de dente, eu vou fazer uma pequena demonstração de todas as possibilidades gráficas que surgem a partir do momento que você molha a escova no nanquim e começa a desenhar. Essa ferramenta, a escova, ela é muito versátil. Ela não dá somente um resultado, ela dá vários resultados. Tá? Então eu vou mostrar para vocês. Primeiro, eu pego o meu pote, coloco um pouco de tinta. Espero que não aconteça nenhum acidente. Vamos lá. É sempre bom, é muito importante você ter uma folha do lado da folha que você vai desenhar. Então, se eu vou desenhar nessa folha, é sempre bom ter uma outra folha de base. Por quê? Porque nessa folha base é onde eu vou tirar o excesso de tinta. Então, eu vou molhar a minha escova. Estou molhando a minha escova aqui no nanquim. Tiro um pouco do excesso. E começo a fazer o meu desenho. Então, é possível fazer um desenho com todas as cerdas da escova. Certo? Ó, tirando um pouco do excesso. E trabalhando todas as cerdas. Ok? É possível trabalhar como se fosse um bico de pena. Ó, com muita paciência, muita tranquilidade. Certo? Então, consigo trabalhar com as cerdas. Consigo trabalhar como se fosse um bico de pena. Com um pincel, né? Ou seja, eu consigo fazer linhas com a escova. Certo? Uma outra opção também é trabalhar com pontilhado. Olha só, que interessante. Tá? Então, as cerdas inteiras, o pincel, a linha e o pontilhado. Uma outra coisa que é possível fazer é você eliminar todo o excesso de tinta da sua escova e trabalhar com a escova mais seca. Certo? Essas manchas que vão acontecendo são acúmulos de tinta que fica nas cerdas, mas não é problema absolutamente nenhum. Vocês vão incorporar isso aqui ao desenho. Então, vocês têm esse tratamento e vocês vão poder observar que nesse desenho aqui, o tratamento é o mesmo. Ó. Olha só. Aqui. Esse desenho que vocês estão vendo e esse tratamento que eu acabei de fazer, vocês vão ver que tem relação. Olha só. Olha essa área aqui e olha essa área aqui. Olha essa área aqui. Quando eu usei a escova com menos tinta, com a escova mais seca, eu consegui um resultado que também está aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Certo? Uma última coisa que dá para fazer também com a escova é granulados.
tirei o excesso. Ó. Esse granulado é muito legal para você poder criar uma atmosfera no seu desenho. Vamos olhar mais um pouco. Lembra de tirar sempre o excesso no papel. Então, olha como é que é versátil a ferramenta, certo? Ó, deixa eu mostrar para a câmera. Aqui e aqui. Olha a quantidade de informação gráfica que eu consigo fazer com uma ferramenta só, certo? Agora a gente vai passar para um exercício básico. Então, depois que vocês brincaram bastante com a ferramenta, experimentaram bastante de maneira bem livre, né? Tentando descobrir o que a escova pode dar para vocês, né, no desenho. A gente vai fazer agora um novo exercício, que é o exercício de degradê, de criar uma escala tonal, né, do preto para o branco, do escuro para o claro. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma folha dessas de Canson 180 ou 200, né, que eu disse para vocês no começo, e fazer uma margem com fita crepe. Mas vocês não vão colar a fita crepe diretamente no papel. Primeiro, vocês vão medir. Vocês vão tirar a cola na roupa, porque se você não tira a cola, quando vocês forem tirar a fita, o papel vai rasgar. Então, é bom tirar toda a cola da fita. Essa é a parte mais chata. Bom, não sei se eu consegui tirar... Não sei se eu consegui tirar muito a cola. Vamos lá. Então, vocês vão fazer essa margem nos 4 lados. Vocês podem tirar a cola da fita na blusa, ou vocês podem arrastar na mesa também. Isso também ajuda a tirar um pouco da cola. Aqui. Tem que ficar dessa maneira a folha, certo? Bom, sempre com papel do lado, base, para tirar o excesso. E a gente já vai começar a fazer o exercício. Bom, agora eu vou ensinar vocês a fazer um degradê saindo do escuro para o claro. Né? Vou começar usando essa escova aqui para vocês verem como é que se manuseia a ferramenta. Depois eu continuo usando essa cabecinha aqui. Beleza? Então, o procedimento é o seguinte. Nas bordas do papel, você vai começar com uma área mais fechada. Na medida que vocês vão se aproximando do meio do papel, essa área vai saindo de um lugar escuro e indo para o lugar claro. Então vocês vão fazer uma passagem do escuro, do mais fechado, né, até chegar no miolinho branco. O miolinho é a área mais clara desse ambiente que você vai construir. Certo? Então como é que vocês vão fazer isso? Molha.
molho a escova, tiro o excesso. E vão arrastando. Ainda não está tão escuro, tá vendo? Então é o caso de vocês colocarem um pouco mais de tinta. Esse é um exercício muito importante porque vai ajudar vocês a controlar a ferramenta. A controlar inclusive o nível de tinta que vocês vão usar. Esse momento do degradê, ele é interessante porque vocês podem trabalhar, inclusive, outras maneiras de manusear a escova. Vocês podem criar outros resultados para além desse que eu estou fazendo aqui. Eu estou arrastando a cerda no papel. Mas eu posso trabalhar, por exemplo, pontilhado. E aí os resultados vão se misturando, né? Trabalhei de um jeito, agora estou trabalhando de outro e está tudo certo. E fica mais interessante, né, quando você mistura os resultados. Fica com mais informação gráfica, o seu desenho vai ficando mais complexo. Ó, não tirei o excesso, acabou vindo muita tinta. Agora eu vou trabalhar com um pouco menos de tinta para trazer os cinzas. Deixa eu só terminar aqui esse pedaço. Tiro o excesso. Lembrando que a gente está saindo de uma área mais fechada para uma área mais clara, mais aberta. Eu ainda não terminei, mas vou mostrar para vocês como é que está ficando. Vai ficando mais ou menos assim. Só que eu preciso fechar mais essa área aberta. Ela tem que ficar bem pequenininha. No centro da folha, tá? Essa área aberta. Então eu preciso fechar mais. Então vamos lá.
Como se estivessem fazendo uma caverna, né? É muito interessante. Mas isso aqui nada mais é do que um exercício para aprender a manusear a escova, certo? Encarem mais como um exercício do que um desenho finalizado, para vocês poderem ter um pouco mais de desapego na hora de usar a ferramenta. Ó, quanto menos tinta, mais aberto fica. Vou dar uma complementada. Vou dar uma complementada com alguns pontilhados. Para não ficar um desenho de um gesto só, de arrastar a cerda no papel, é legal então mesclar essas informações gráficas. É isso. Agora, deixa eu limpar aqui minha mão. Vou tirar a fita. Com muita calma, para não sujar o desenho, para não sujar a borda. Então vamos lá. Ó, aqui vai estar rasgando. Não tem problema não. Faz parte. Esse, faz de conta que é do desenho. Aqui, o desenho finalizado. Essa é uma maneira da gente aprender a controlar um pouco a quantidade de tinta. Aprender a controlar um pouco a quantidade de tinta. A controlar o peso da nossa mão também. E saber o momento de usar os cinzas. Certo? Esse é um exercício de treinamento. Uma maneira da gente poder justamente treinar o modo como se pega na escova de dente, porque a gente está acostumado a usar a escova de dente de uma certa maneira, né? E agora é o momento da gente usar ela de uma maneira completamente diferente, certo? Vamos passar agora para o segundo exercício. Bom, agora no segundo exercício eu vou ensinar vocês a desenhar com a escova de dente, fazendo dois objetos simples. Primeiro vamos começar
com um cubo. Vamos começar trabalhando com cubo e a gente vai entender o seguinte, que são 3 áreas de tonalidades diferentes, né? Então vamos fazer uma área mais clara, uma intermediária e uma mais fechada, certo? Bom, a gente tem a opção de começar trabalhando os contornos, só a linha do contorno. Então, deixa eu colocar um pouco mais de tinta. E aí eu molho. Esqueci de pegar o papel. Tiro o excesso. E venho trabalhando só o contorno. Não é muito fácil, tá? Mas a gente consegue. Estou pegando uma posição boa aqui do papel. Vamos lá. E aí é o momento que dá tudo errado. A gente molha de novo. Tirei muita tinta. Aqui. Não tem problema de ficar torto não, tá, pessoal? É um desenho feito por gente, não é feito por robô, não. É importante ter essa marca, né? É um desenho orgânico, não é um desenho feito com régua. Ok, então, como eu disse, uma área mais clara, uma área intermediária e uma área mais escura. Para isso, eu vou precisar de um papel que vai ficar no limite do meu desenho. E agora eu vou fazer a área intermediária. Bom, como vocês podem ver, aconteceram algumas manchas, né? Mas isso se tornou parte do desenho. Eu não joguei fora o papel, nem tentei escurecer mais
para ficar uma área mais igual. Não, eu resolvi deixar as manchas justamente para poder fazer com que o desenho ficasse mais orgânico, né? Significa que essas manchas agora fazem parte dessa área aqui, que não é uma área polida, é uma área cheia de imperfeições, certo? Então eu fiz uma área intermediária, agora eu vou fazer uma área um pouco mais fechada. Isso significa que vai ter um pouco mais de tinta. Então vamos lá. Tiro o excesso. Certo? Conseguem ver? Agora na parte de cima eu vou fazer totalmente aberto. Então eu preciso tirar bastante tinta da escova. Olha como é que vai aparecer num cinza bem clarinho. Certo? Aqui. Uma área fechada, uma área intermediária e uma área mais aberta. Essas manchas que vão surgindo, elas fazem parte do processo. Então, a gente não esconde elas, a gente incorpora elas no desenho e elas passam a fazer parte como um elemento gráfico importante, certo? Vamos fazer agora uma outra forma geométrica. Vamos lá. Vamos fazer agora essa circunferência virar uma esfera. Vou trabalhar primeiro com preenchimento, depois eu trabalho com a linha de contorno, certo? E vou começar por uma área mais clara e vou escurecendo gradativamente. Então vamos lá. Cuidado para não passar demais o limite do contorno. Ó, trabalhando com a escova com menos tinta, eu consigo ter um controle melhor da passagem dos tons. Certo? Agora vamos colocar um pouquinho mais de tinta. Tirar o excesso. Trabalhar com pontilhado.
Se vocês repetirem esse procedimento exatamente como eu estou fazendo, vai dar tudo certo. Depois, mais para frente, vocês vão experimentando mais, testando outras possibilidades, ver o que vai dando certo, o que vai dando errado. Então, pessoal, é interessante vocês irem experimentando outros efeitos com a escova, testando, ver o que dá certo, o que dá errado. É uma ferramenta que permite muitos resultados diferentes, todos eles muito positivos, assim, muito interessantes. Mas vocês podem descobrir outros também. Ó. Trabalhando um pouco mais com cinzas. Bom, agora eu vou fazer o contorno. Deixa eu dar só mais uma finalizada. E fazer a sombra projetada no chão. É isso. Essa é uma maneira da gente trabalhar linha do contorno, que é uma parte difícil de você controlar. Tem que ser muito preciso, devagar, trabalhando com a pontinha da escova, bem com a pontinha, e trabalhando o volume, trabalhando o preenchimento, certo? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza de que vai sair resultados muito bons. É uma ferramenta que não é muito simples, mas que ela traz muita satisfação para a gente, porque a gente consegue realmente efeitos que não consegue com nenhum outro material. Então eu espero que vocês treinem bastante, que a gente possa em algum momento compartilhar esses desenhos, e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Obrigado.